Vamos ouvir agora a continuação do livro A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do Dr. Norberto Kepp. Estamos na página 68. Um fato muito significativo: os indivíduos jovens não aceitam mais a morte tão passivamente como nos tempos passados. Não é raro ouvir-se deles que viverão mais de 100 anos, que têm tanto entusiasmo, que pretendem dominá-la na medida do possível, etc. Falam dessa maneira, já como consequência da destruição da superstição, em resultado também da penetração das descobertas analíticas no inconsciente de cada um. Vamos refletir sobre esse parágrafo. Existe uma correlação entre as psicopatologias. O indivíduo que tem pavor à morte possui características daquele que sofre do complexo de castração ou o de inferioridade. De certo modo, também com o impotente e com o que apresenta traços homossexuais pronunciados. A tendência à autodestruição está em oposição aos desejos sexuais, que levam o indivíduo a gostar da existência. A libido estando satisfeita, a pessoa estará também. A libido contrariada produz uma conduta de desencanto com a vida. A maior parte dos que morrem prematuramente tem em seu psiquismo forte rejeição ao sexo. Caso contrário, é válido, a ponto de, chegado o último desenlace, o indivíduo lutar para continuar existindo. O inconsciente determinou o final de nossa existência entre os 60 e 100 anos, porque poderíamos mais ainda nos prejudicar e aos outros, caso houvesse um maior acúmulo de problemas pelo aumento da idade, ou porque não conseguimos nos abnegar e dedicar inteiramente à sociedade, devido ao próprio egocentrismo. Só queremos receber. E quando a mocidade, que é a idade propícia para isso, acaba, recusamos abandonar nossas pretensões doentias. Stendhal já dizia que somente a paixão torna uma união legítima. O uso adequado do instinto leva o ser humano aos 150 anos de idade. De outra parte, nós procuramos a morte inconscientemente, devido à estreiteza de nossos horizontes. Entramos em tantas dificuldades, cometemos tantos desatinos que afinal nos refugiamos nela.
Porém, caso tivéssemos os horizontes mais amplos e os ideais melhor situados, encontraríamos novamente interesse e amor pelas realizações e facilmente chegaríamos aos 200 anos. A vida apresenta muito interesse para quem o procura. O medo à morte também pode ser analisado segundo o apego que o indivíduo tem ao seu corpo. Se vive em função dos prazeres sensoriais inadequadamente, é evidente que verá com desespero a perda dessas prerrogativas. Mas em todos aqueles que já passaram pelo perigo de perder suas vidas, parece que a impressão foi bem diferente da que imaginamos. Então vamos refletir sobre isso. Se temos medo da morte, é porque, ou se não, se ficamos abertos à morte, é porque não temos ideais elevados. E a vida tem muitos interesses. Podemos viver até 150, 200 anos. Então vamos pensar em tudo isso com critério, com atenção. Vamos ouvir agora a continuação do livro A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do Dr. Norberto Kepp. Estamos na página 68. Um fato muito significativo: os indivíduos jovens não aceitam mais a morte tão passivamente como nos tempos passados. Não é raro ouvir-se deles que viverão mais de 100 anos, que têm tanto entusiasmo, que pretendem dominá-la na medida do possível, etc. Falam dessa maneira já como consequência da destruição da superstição, em resultado também da penetração das descobertas analíticas no inconsciente de cada um. Vamos refletir sobre esse parágrafo. Existe uma correlação entre as psicopatologias. O indivíduo que tem pavor à morte possui características daquele que sofre do complexo de castração ou o de inferioridade. De certo modo, também com o impotente e com o que apresenta traços homossexuais pronunciados. A tendência à autodestruição está em oposição aos desejos sexuais, que levam o indivíduo a gostar da existência. A libido estando satisfeita, a pessoa estará também. A libido contrariada produz uma conduta de desencanto com a vida. A maior parte dos que morrem prematuramente tem em seu psiquismo forte rejeição ao sexo. Caso contrário, é válido, a ponto de, chegado o último desenlace, o indivíduo lutar para continuar existindo. O inconsciente determinou o final de nossa existência entre os 60 e 100 anos, porque poderíamos mais ainda nos prejudicar e aos outros, caso houvesse um maior acúmulo de problemas pelo aumento da idade.
ou porque não conseguimos nos abnegar e dedicar inteiramente à sociedade, devido ao próprio egocentrismo. Só queremos receber. E quando a mocidade, que é a idade propícia para isso, acaba, recusamos abandonar nossas pretensões doentias. Stendhal já dizia que somente a paixão torna uma união legítima. O uso adequado do instinto leva o ser humano aos 150 anos de idade. De outra parte, nós procuramos a morte inconscientemente, devido à estreiteza de nossos horizontes. Entramos em tantas dificuldades, cometemos tantos desatinos que afinal nos refugiamos nela. Porém, caso tivéssemos os horizontes mais amplos e os ideais melhor situados, encontraríamos novamente interesse e amor pelas realizações e facilmente chegaríamos aos 200 anos. A vida apresenta muito interesse para quem o procura. O medo à morte também pode ser analisado segundo o apego que o indivíduo tem ao seu corpo. Se vive em função dos prazeres sensoriais inadequadamente, é evidente que verá com desespero a perda dessas prerrogativas. Mas em todos aqueles que já passaram pelo perigo de perder suas vidas, parece que a impressão foi bem diferente da que imaginamos. Então vamos refletir sobre isso. Se temos medo da morte, é porque, ou se ficamos abertos à morte, é porque não temos ideais elevados. E a vida tem muitos interesses. Podemos viver até 150, 200 anos. Então vamos pensar em tudo isso com critério, com atenção. Vamos ouvir agora a continuação do livro A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do Dr. Norberto Kepp. Estamos na página 68. Um fato muito significativo: os indivíduos jovens não aceitam mais a morte tão passivamente como nos tempos passados. Não é raro ouvir-se deles que viverão mais de 100 anos, que têm tanto entusiasmo, que pretendem dominá-la na medida do possível, etc. Falam dessa maneira já como consequência da destruição da superstição, em resultado também da penetração das descobertas analíticas no inconsciente de cada um. Vamos refletir sobre esse parágrafo. Existe uma correlação entre as psicopatologias. O indivíduo que tem pavor à morte possui características daquele que sofre do complexo de castração.
ou o de inferioridade. De certo modo, também com o impotente e com o que apresenta traços homossexuais pronunciados. A tendência à autodestruição está em oposição aos desejos sexuais, que levam o indivíduo a gostar da existência. A libido estando satisfeita, a pessoa estará também. A libido contrariada produz uma conduta de desencanto com a vida. A maior parte dos que morrem prematuramente tem em seu psiquismo forte rejeição ao sexo. Caso contrário, é válido, a ponto de chegar do último desenlace, o indivíduo lutar para continuar existindo. O inconsciente determinou o final de nossa existência entre os 60 e 100 anos, porque poderíamos mais ainda nos prejudicar e aos outros, caso houvesse um maior acúmulo de problemas pelo aumento da idade, ou porque não conseguimos nos abnegar e dedicar inteiramente à sociedade, devido ao próprio egocentrismo. Só queremos receber. E quando a mocidade, que é a idade propícia para isso, acaba, recusamos abandonar nossas pretensões doentias. Stendhal já dizia que somente a paixão torna uma união legítima. O uso adequado do instinto leva o ser humano aos 150 anos de idade. De outra parte, nós procuramos a morte inconscientemente, devido à estreiteza de nossos horizontes. Entramos em tantas dificuldades, cometemos tantos desatinos que afinal nos refugiamos nela. Porém, caso tivéssemos os horizontes mais amplos e os ideais melhor situados, encontraríamos novamente interesse e amor pelas realizações e facilmente chegaríamos aos 200 anos. A vida apresenta muito interesse para quem o procura. O medo à morte também pode ser analisado segundo o apego que o indivíduo tem ao seu corpo. Se vive em função dos prazeres sensoriais inadequadamente, é evidente que verá com desespero a perda dessas prerrogativas. Mas em todos aqueles que já passaram pelo perigo de perder suas vidas, parece que a impressão foi bem diferente da que imaginamos. Então vamos refletir sobre isso. Se temos medo da morte, é porque, ou se ficamos abertos à morte, é porque não temos ideais elevados. E a vida tem muitos interesses. Podemos viver até 150, 200 anos. Então vamos pensar em tudo isso com critério, com atenção. Vamos ouvir agora a continuação do livro A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do Dr. Norberto Kepp. Estamos na página 68. Um fato muito significativo: os indivíduos jovens não aceitam mais a morte tão passivamente